Olá, boa tarde. Estudos da radiografia da infidelidade e infiéis do Brasil, realizado em 2022, mostram que 8 em cada 10 pessoas já traíram em relacionamentos monogâmicos aqui no Brasil. Esses dados colocam o país como o mais infiel da América Latina. E o fortalecimento das redes sociais trouxe também mudanças no comportamento das pessoas, inclusive no que diz respeito à traição. Afinal de contas, o que pode ser considerado traição nesse universo digital? E é possível trair só um pouco? E quais motivos levam à infidelidade? Para a gente discutir tudo isso é que recebo a psicóloga Juliana Oliveira Felipim aqui no Papo com ela hoje. Juliana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente discutisse esse assunto que não deixa de ser delicado, que é a questão da traição. A gente tem algo que justifique o que leva uma pessoa a adotar esse tipo de comportamento quando ela está dentro de uma relação? Bom, Michele, a todos que estão assistindo e ouvindo a gente, né? Eu preferiria até utilizar o termo infidelidade, né? Até não para aliviar a carga, né, do que acontece, mas a infidelidade ela é multifatorial, mas geralmente ela nasce de uma insatisfação. E é de uma insatisfação pessoal, né? Então, geralmente, quando há aquele que ou quem recebe a traição e quem comete a traição, aquela pessoa que recebeu a traição, ela fica muito mobilizada, acreditando que ela possa ter contribuído de alguma forma para que aquilo acontecesse. Isso sim, isso pode acontecer, porque numa relação existe corresponsabilidade. Mas aquela falta, aquela carência, aquela ausência, aquela insatisfação, muitas vezes não tem a ver com o outro, tem a ver com a própria pessoa, né? Então, a partir dessa insatisfação, que ela pode ser tanto só afetiva, né, como de uma conversa, mas ela pode migrar para algo muito mais profundo, né? Relações que envolvam a sexualidade, que envolvam dinheiro. Então, assim, a gente tem que pensar na multifatorialidade. A gente também tem que considerar que a pessoa, né, a que comete a infidelidade, ela pode estar passando por alguma coisa, por algum mal-estar, por algum desencontro pessoal, com que faz com que ela busque esse recurso. Isso não vai preencher ela, porque na verdade ela encontra um outro grande problema para resolver, porque aí ela tem que coordenar a vida com duas pessoas, e isso não é nada fácil. E aquilo vai se tornando uma grandíssima bola de neve, né? E o impacto disso não só para essa relação, mas para o entorno desse casal, né? A gente pode dizer que a infidelidade ela vai deixando um rastro de problemas. Você já disse pra gente, é uma bola de neve, porque eu vou ter que administrar duas relações, mas e para quem não está diretamente envolvido, mas que convive com esse casal? Se a gente considerar essas notícias que a gente tem, né, desses famosos que a gente ouve, né, que passaram por esse tipo de situação, a gente sempre vai tomar partido de alguém, não vai? Uhum. Geralmente a gente toma o partido daquela pessoa que foi traída e com razão, né, até porque ela tá passando por um grande sofrimento, e percebe que às vezes a gente nem conhece a pessoa, a gente não tem vínculo nenhum com ela, e a gente acaba considerando tanto a dor daquela pessoa que a gente se envolve. Então para e pensa quando isso acontece dentro de um núcleo familiar, né? Quando se tem filhos em especial. Então esses filhos sofrem as consequências do desgaste desse relacionamento, a ponto as pessoas podem chegar até a atitudes extremas, como brigas, além de brigas verbais, elas podem chegar até as vias de fato, fisicamente, né, numa questão de defesa de honra ou de muita raiva, porque assim, as traições elas trazem isso, né, dor, raiva, tristeza, angústia, desejo de vingança. E como que uma família não vai ficar afetada? E dificilmente esse é um segredo que você consegue manter por algum tempo, porque esse tipo de situação vaza. Então, os pais, as famílias de origem, os amigos, que é aquela coisa do tomar partido. Não existe quem, numa situação, gostando, se eu sou traída, você gosta de mim, você é minha amiga, é óbvio que você vai ficar com raiva do meu marido, né? E você vai tentar me ajudar a encontrar os porquês que tudo aquilo aconteceu. Então mobiliza muita gente, mobiliza afetos, mobiliza relacionamentos. E isso pode causar um impacto muito grande, assim, de desagregar, de fazer com que realmente mais pessoas sofram e se desentendam. Porque você acaba tendo o lado daqueles que concordam e o lado daqueles que não concordam.
E a gente está falando de sentimentos. Claro que às vezes também tem uma questão de personalidade, de índole, né, de caráter. A gente não pode desconsiderar isso. Mas a gente tem que olhar para ambas as partes, porque quem foi descoberto já estava em sofrimento. A gente acha que quem está traindo só está na boa. Nem sempre. O ideal, psicologicamente falando, é que ambos fossem para um processo de autoconhecimento e entender o que é que fez com que essa relação se desconectasse para que chegasse nesse ponto. Existe a responsabilidade e a corresponsabilidade também. E assim, pensar que aquilo que eu fizer vai afetar quem eu amo, né? E me diz uma coisa, Juliana, você está dizendo pra gente assim, quem traiu estava em sofrimento, assim como quem é o traído entra em sofrimento também. Que tipo de sofrimento pode levar a pessoa a adotar uma atitude de infidelidade? Tem alguma coisa, inclusive, que dê sinais de que a gente fala assim, olha, vamos conversar, vamos procurar ajuda, para não chegar nesse extremo? Bem, o núcleo vem de uma insatisfação. E essa insatisfação, ela pode ser conjugal. Antes aqui nos bastidores nós conversávamos, né, de umas pesquisas que você viu, e eu tenho acesso a outras pesquisas, antropologicamente falando, a gente sabe que tem aquela história do homem que sai para caçar e tudo, né, que o homem talvez fosse um predador, mas a gente sabe hoje que a proporção de infidelidade aqui no Brasil, na verdade isso é mundo, né, ela é equivalente, ela é equiparada. Né? Então falar assim que os homens traem mais, as mulheres traem menos, não tem nada a ver. Então quando a gente pensa que o indivíduo que comete a infidelidade, ele passa por um sofrimento, é realmente naquele momento assim, aquilo que eu tenho é insuficiente para mim, ou pode ser no âmbito afetivo mesmo, né, da parceira ou do parceiro, de falar assim, nossa, mas não tá legal. E aquilo que você falou assim, poxa, será que não era hora de quando eu entendo que o meu relacionamento não tá bem e que eu olho pro lado e que alguém me encanta, será que não era hora de eu chegar pro meu parceiro e pra minha parceira e falar assim, vem cá, vamos conversar? Porque assim, num relacionamento, comunicação é a base de tudo. A transparência na comunicação, o respeito e a amorosidade, porque às vezes de uma forma amorosa a gente pode dizer coisas dolorosas, mas que vai contribuir para o outro crescer e fazer me entender. Mas é uma via de mão dupla, né? Assim como eu quero que o outro me compreenda e me satisfaça, e ninguém vai satisfazer a gente 100%, eu também tenho que fazer com que o outro me compreenda e eu me faça compreender. E isso vai passar por longo tempo, né, gente? Imaginando que uma relação se constrói, ela não é do dia para a noite. Reza a lenda que para você conhecer alguém você tem que comer um saco de sal, né? Então, se o saco tem 60 quilos, hoje a gente reduziu o sódio, então quer dizer, vai levar muito tempo pra gente conhecer alguém. Então, essa pessoa que comete infidelidade, ela tá com alguma questão pessoal de desencontro. E seria muito importante que ela buscasse o autoconhecimento para não chegar ao ponto de tentar buscar em outras relações, em aventuras, uma coisa que ela não vai encontrar. Né? Então o mais justo seria, não gosto de você, tô gostando de outra pessoa, olha, vamos acabar por aqui? Ou vamos tentar? Não deu certo, agora eu vou pro outro lado. Entende que a pessoa que comete infidelidade, ela sente culpa. Dificilmente, ela sente culpa e vergonha. Claro que existem aqueles que não sentem, aquelas que não sentem, mas a grande maioria passa por isso, até por conta daquilo que a gente comentou anteriormente, porque isso tem um reflexo. É muito difícil que uma infidelidade, ela fique na surdina, que ela fique escondida. Gente, tudo que é feito debaixo, em cima da terra é descoberto. Uma hora isso é deflagrado, e aí o sofrimento só amplia e aumenta. A gente está vivendo um período em que as redes sociais, o avanço tecnológico, muito se faz presente. Sim, e você teve, de alguma forma, o acesso a outras pessoas facilitado. E aí vem a grande pergunta, né, Juliana? O que pode ser considerado infidelidade nesse aspecto das redes sociais? Porque a gente tem curtição de fotos, de vídeos, troca de mensagem. Então, até que ponto isso pode trazer um reflexo para esse relacionamento? E a gente pode dizer que tem traição menor e traição maior, né? Infidelidade, traição é considerada qualquer quebra de contrato.
né? Isso vale para amizade, isso vale para um relacionamento de pais e filhos e para um relacionamento afetivo muito mais ainda, né? Então, cada casal vai estabelecer regras. Cada casal vai estabelecer o que é negociável e o que é inegociável, né? E quando a gente pensa nessa facilidade hoje das redes sociais, né, que a gente tece amigos, a gente cria amigos que estão lá do outro lado do mundo, e que amizade que é essa, né? Mas às vezes porque a pessoa passa algum tipo de conteúdo, aí eu vou lá e clico, mas tem os conteúdos que são profissionais e tem os conteúdos que são pessoais, e acaba se tornando assim, a globalização, de uma certa forma, ela possibilitou a globalização dos afetos. Tem um escritor, que é o Bauman, que ele fala da liquidez, né, dos afetos líquidos, dos amores líquidos. Então, a coisa às vezes está tão perdida, né, mas eu falo assim, perdida como? A gente tem que considerar o que é cultura para esse casal, a gente tem que considerar o que é criação desse casal. Muitas das pessoas que replicam tanto a infidelidade quanto aquelas que se relacionam com alguém e terminam. Na próxima relação, a pessoa ela é traída novamente. Isso tem efeitos transgeracionais. Muito daquilo que a gente é reflexo de pelo menos, gente, 3 gerações atrás de nós. Então, assim, em famílias que a infidelidade acontece com recorrência, é muito provável que nós tenhamos a probabilidade de passar por essa situação. Mas aí que entra, né, Michele? Duvido, gente, não existe uma família que não tenha havido infidelidade, né? É muito raro não ter acontecido infidelidade em alguma família. Necessariamente eu estou predisposta a? Necessariamente não. Depende da forma como eu negociar com o meu parceiro, com a minha parceira, e aí que tá. Aí é o X da questão. Quebrou o contrato? O que é o limite de relacionamento do meu marido com uma colega de trabalho? O que é o meu limite, né, estabelecido comigo e com o meu marido, meu companheiro, em relação a eu ter um contato com um colega de trabalho meu? Isso vale tanto para o concreto, para o físico, para o relacional, aqui para o cotidiano, quanto para as relações digitais. As digitais. Mas entende que às vezes está muito mais fácil no nosso imaginário e que talvez, assim, o que é uma traição maior ou menor? É muito pessoal. É muito da pessoa sentir aquilo, né? Existem pessoas que passam, né, que o companheiro ou a companheira comete a infidelidade, inclusive sexual, e aquela pessoa não entende como profunda. E às vezes uma curtida no Instagram de uma pessoa já é algo tão grandioso que fere profundamente. Então, infidelidade a gente considera um rompimento de contrato. Então, todo casal tem o seu contrato e todo casal, ao longo do desenvolvimento do seu relacionamento, seja namoro, noivado, casamento, esse contrato, ele é realinhado de tempos em tempos. Porque a gente é a mesma pessoa em índole, mas a gente muda, a gente aprende um monte de coisas, a gente começa a conviver em contextos diferentes. Então, a importância da gente conhecer o outro e da gente se mostrar quem é. E aí eu volto novamente. Um relacionamento, para ele ter êxito e ter sucesso, ele tem que ter comunicação transparente e respeito. A partir daí eu digo que me incomoda em você e eu te dou um tempo para você se adaptar, você se modelar e eu compreender que você tem um limite e vice-versa. É possível restabelecer um relacionamento onde houve infidelidade? Porque, assim, a gente está dizendo Sim. que é uma coisa que extrapola. Sim. Que eu vou ter pessoas tomando partido de um lado para o outro. Então, vai ser uma coisa que vai se avolumar a partir do momento que extrapola aquele convívio, né? Como que fica esse restabelecimento? Você sabe que até pouco tempo atrás, Michele, perdão, dentro da psicologia era uma palavra que a gente tinha uma certa cautela em usar, né? Mas hoje a gente tem teorias aí que falam, né? Pra gente trabalhar muito a compaixão. Então, quando a gente está diante de um outro ser humano, a gente tem que considerar que aquele ser humano é falho. E que a gente tem que ter compaixão diante dele. E um relacionamento construído ao longo de algum tempo, que tanto pode ser um tempo curto quanto um tempo longo, né? Ele é digno de perdão, sim, né? Então, só que perdão é uma decisão. Né? Lembra daquela história assim, eu tenho boa memória, eu te perdoei, mas eu tenho boa memória.
Até né, existe uma passagem, para quem acredita, obviamente, né, uma passagem bíblica que diz que Jesus falou que a gente tinha que perdoar 70 vezes 7, não é? Jesus entendia de neurociência, gente, porque assim, ele sabia que o pensamento automático vem, esse pensamento automático toma a gente de uma forma que a gente vai resgatar aquela memória ruim e a gente vai, o que eu tô sentindo? Pera lá, mas eu não falei que ia perdoar? E esse perdão vai passar justamente pela reconstrução da relação, pela renovação do laço, pela renovação do contrato, falar o que é possível, o que não é, o que é permitido e o que não é, mas acreditar que não vai ficar uma mácula, que não vai ficar uma tatuagem naquela relação, é claro que vai. Então, assim, é uma predisposição de que quem traiu uma vez, traia duas, traia três? Necessariamente não. Né? Agora, que isso pode acontecer, pode, mas aí a gente entra até numa perspectiva realmente de uma característica de caráter, né? Características de personalidade individuais. Mas sim, a gente, dentro da psicoterapia, em especial da psicoterapia de casal, a gente conhece muitos casais que passaram por isso, e assim, lá no início ou no meio da relação, e que conseguiram se reconfigurar. E que realmente restabeleceram uma nova forma de ser, enquanto indivíduos, enquanto casais. Porque esse é um evento que causa uma das maiores dores no ser humano, é a traição. Ele quase equivale à dor de perder alguém por morte. E as pessoas que falam, né, da dor da infidelidade, de ter sofrido a infidelidade, elas comentam assim, talvez se ele ou ela tivesse morrido, ia doer menos. Porque aí eu tô me despedindo para nunca mais. E agora eu tô entendendo que ele ou ela fez alguma coisa que me machucou muito e eu vou ter que conviver com ele ou com ela. É um processo humano que exige compaixão, tolerância e o exercício do perdão. Mas é possível sim, Michele, desde que esses dois estejam com vontade de se reconfigurar enquanto seres humanos, inclusive. Muito obrigada pelas informações, Juliana. Eu que agradeço, que delícia estar aqui com você, obrigada. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já, não saia daí. Estamos de volta e esse mês é dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, o Agosto Lilás. E a gente vai conhecer hoje o trabalho feito pela ONG Lírios, uma instituição de amparo e atendimento psicossocial gratuito a mulheres vítimas de violência e os seus filhos. A nossa convidada é a diretora executiva da ONG, Muriel Torres. Muriel, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse aproveitar o Agosto Lilás para contar um pouco do trabalho que é realizado pela Lírios já há 10 anos no município de Várzea Grande. Queria que você contasse para a gente como nasce essa iniciativa, né? Como é que vocês enxergaram essa possibilidade de auxiliar mulheres que passam por essa situação? Boa tarde, Michele, obrigada pelo convite. A Lírios, como você falou, né, já tem 10 anos aí, já vamos completar 11 anos esse ano. E a gente presta serviço de atendimento psicossocial para mulheres e crianças vítimas de violência. E nasceu de foi uma audiência pública que teve lá em Várzea Grande, e aí eles estavam falando desse quadro de violência e nasceu essa ideia. E aí juntaram um grupo de mulheres e começaram a fazer esse trabalho, né? E a gente conseguiu psicólogas voluntárias. No começo o projeto era só com voluntariado mesmo, né? Tinham rodas de conversa e alguns atendimentos psicossociais. Com o tempo nós conseguimos, né, a cessão de um espaço lá em Várzea Grande, onde a gente faz o atendimento, que hoje ainda é a sede da Lírios lá, né? Um espaço pequeno. E com o passar do tempo, a Lírios foi ganhando notoriedade e a gente conseguiu um convênio, né? Hoje a gente tem um convênio lá com a Secretaria de Educação, mas com toda essa dificuldade, né, do terceiro setor, que a gente precisa angariar recursos, porque o voluntariado é muito bonito, né, você fazer essas obras, mas você precisa realmente, para manter um projeto por todo esse tempo, né, além do voluntariado, das doações, da venda de produtos que a gente tenta fazer, né, a gente também precisa da união do setor público, né, para a gente conseguir recursos para estar mantendo um atendimento contínuo, porque a Lírios ela faz esse projeto já todo esse tempo e é um atendimento assim que a
quando ela dá entrada, a vítima, né, ela passa por todo o processo até ela receber a alta da psicóloga. Então, assim, não é um atendimento esporádico, não, ela vai, faz seu atendimento toda semana. Então, é importante, né, você ter um pessoal fixo, contratado, até para estabelecer esse vínculo, né, com a vítima e poder prestar um bom atendimento, né. A gente, observando os dados relativos ao feminicídio, Muriel, percebe-se que Várzea Grande no ano passado não teve nenhum registro de morte de mulher pelo simples fato de ser mulher, diferente da nossa capital, por exemplo, e a gente sabe que Mato Grosso se destaca, infelizmente, quando a gente pensa nessas estatísticas. A gente pode dizer que todo o trabalho que é feito pela Lírios, de alguma forma, contribui para essa realidade vivenciada em Várzea Grande hoje? Com certeza, Michele, que a gente vê os números alarmantes, né, do nosso estado, é um número assustador, porque a gente vê Mato Grosso aí entre os primeiros do ranking em feminicídio, em violência contra a mulher. Então, assim, o trabalho em rede, a gente fala lá na Várzea Grande, né? Porque é muito importante destacar que a Lírios, ela trabalha junto com uma rede. Então, assim, nós temos a Defensoria Pública, a Delegacia da Mulher, as secretarias. Então, todo esse atendimento em rede prestado junto, desde o acolhimento da vítima para denúncia, porque assim, a gente percebe que os números, a maioria das mulheres que são vítimas de um feminicídio, elas não prestaram queixa, não levaram a denúncia a uma delegacia, a um órgão competente que possa ter tido esse acolhimento junto a ela. Então a gente percebe isso, né? E por que se dá isso? Ainda existe... Porque assim, antes, o que a gente ouvia? Né? Eu não vou levar o meu caso até a delegacia porque as pessoas não se importam, porque as pessoas vão me julgar, porque às vezes as pessoas consideram que a culpada sou eu. Isso ainda é presente e por isso a gente pode dizer que essas mulheres não levam essa denúncia a cabo, ou existe outro fator que contribui para isso? Infelizmente, isso ainda é uma realidade, né? E principalmente nas cidades menores, onde não tem uma delegacia especializada da mulher. Hoje, Cuiabá tem, Várzea Grande tem, então assim, já é um atendimento mais especializado, com mais cuidado, que a vítima sabe que ela vai chegar lá e ela vai ser acolhida por uma outra mulher. Então ela vai ter esse acolhimento diferenciado, né? Como diferente de você chegar numa delegacia comum. As cidades menores, né? Também é um pouco mais complicado, porque a vítima, como você disse, ela se sente que às vezes vão pôr a culpa em cima dela, né? Então ainda tem essa coisa dessa sociedade muito patriarcal que a gente vive, né? Então assim, acaba caindo em cima da mulher também, um pouco da culpa. Você é culpada. Não, ele fez isso porque você mereceu. Mas o que você fez, né? A pergunta é essa. O que você fez, né? O que aconteceu? Mas por que ele fez isso? Então, assim, por que o homem fez isso com você? Entendeu? Assim, sempre recaindo um pouquinho pro lado da mulher, como se ela ainda tivesse culpa, né? Mas assim, aos poucos a gente está tentando mudar essa realidade, né? E um dos projetos que a Lírios tem lá em Várzea Grande, que você estava falando, feminicídio, nós, graças a Deus, não tivemos nenhum caso ano passado. Infelizmente, esse ano nós tivemos um já, mas espero que seja o único também, né? Porque a Lírios também tem um projeto, além do atendimento que a gente faz na sede, a gente tem um projeto chamado Plantando Lírios, que a gente leva palestras de conscientização para as escolas, com os pequenos. Então, assim, já é um projeto que também já tem algum tempo. Então, a gente vê que está colhendo esses frutos, né? Além desse projeto todo em rede, junto com a delegacia, com os outros órgãos, o projeto Plantando Lírios também é um projeto e que a gente tenta levar para outras cidades e outros municípios do nosso estado, mas que não é fácil, né? Nessas palestras, a gente explica o que é a violência, os tipos de violência, como denunciar. Também, explicamos todos os órgãos, né, que a adolescente, a criança pode procurar, que a mulher pode procurar. Explica-se os 5 tipos de violência, explica-se também a comunicação não violenta, porque hoje tem que ser aplicado nas escolas, né? Já é uma lei você aplicar a comunicação não violenta dentro das escolas. Então a gente explica o que é a comunicação não violenta, explica o ciclo da violência, né? Como que ele vai, que ele
fica um pouquinho violento, aí depois o homem geralmente pede desculpa, ele volta a fazer uma violência um pouquinho maior. Então, que é um ciclo, que a mulher tem que sair desse ciclo antes que ele se repita algumas vezes e chegue a um feminicídio. Então, tudo isso é explicado de uma forma, assim, para criança mesmo, entender, né, compreender através de slides. Então, é um projeto, assim, bem legal. E depois a gente tem um jogo que a gente faz na quadra, onde as crianças têm um tabuleiro no chão e elas são as pecinhas do tabuleiro, vão respondendo as perguntas sobre a palestra que a gente deu para elas. Então, assim, é bem legal, bem divertido, e a gente tá vendo esse resultado, né? E Muriel, nessas andanças pelas escolas, o que vocês já puderam constatar levando essas informações? Né? Qual que é o feedback que essas crianças dão para esses voluntários da Lírios? A gente percebe que a violência está presente? A gente percebe que a violência está presente. Quando a gente começa a explicar os tipos de violência, muitas vezes as crianças vêm, isso aconteceu lá na rua da minha casa, o vizinho fez isso com a vizinha, minha avó sofria isso, meu avô bateu na minha avó. E muitas vezes elas querem fazer alguma reclamação. Então, a gente tem tentado sempre levar alguma psicóloga conosco para as escolas. Uma das lutas agora da Lírios, né, é tentar uma psicóloga contratada para a gente poder levar para todas as palestras. Por quê? Porque em todas as palestras que a gente vai, infelizmente, a gente sempre tem alguma criança querendo trazer alguma queixa. Ou às vezes de um bullying mesmo que ela está sofrendo na escola, que ela queira falar, entendeu? E ela se sente acolhida ali naquele momento. Algumas crianças a gente já tem encaminhado até para Lírios depois, para ser atendida pelas nossas psicólogas lá, porque a gente vê que já está acontecendo a violência ali naquele núcleo familiar e que está afetando essa criança. E a gente já teve também denúncia dentro da escola após palestra de abuso sexual. Então, assim, infelizmente a gente não consegue atender todo mundo lá na Lírios, como eu falei, nós somos pequenos e, assim, a gente tem uma limitação e a gente não consegue atender todas essas crianças que chegam pra gente com esses casos. Então, a gente atende os mais graves. Então, assim, algumas a gente já tem encaminhado para Lírios para ter esse atendimento psicossocial. As palestras, elas estão restritas à Várzea Grande ou vocês passam por outros municípios também? Então, as palestras a gente só consegue, por enquanto, atender Várzea Grande. A gente tem muitos pedidos para vir para Cuiabá, de muitas escolas que encaminham ofícios para Lírios, pedindo atendimento, pedindo as palestras aqui também. Porque durante os 21 dias de ativismo, que é no mês de novembro a dezembro, a gente vem, às vezes, com algumas palestras nas escolas aqui em Cuiabá. E eles viram que surte efeito. E aí ele tem essa demanda pra gente ir durante o ano, mas a gente, infelizmente, por sermos apenas voluntários, a gente não consegue abraçar, né? A gente tá aí tentando, vamos ver se a gente consegue uma força maior com alguém pra gente trazer também, né? Quem dera pra Mato Grosso todo, né? Implementar o projeto Plantando Lírios. Muriel, Agosto Lilás, a gente vai ter uma programação específica da Lírios, porque é um mês emblemático, a gente sabe que é o momento de reforçar e consolidar essa conscientização contra a violência contra as mulheres, né? O que vocês estão pensando para esse mês? Nós já temos uma programação aí definida, né? Só estamos batendo, assim, o martelo no local que será, mas nós vamos estar fazendo o lançamento de uma nova arte da Lírios. Hoje eu tô até com a camiseta da Lírios, né? E aí a gente vai estar fazendo esse lançamento dessa nova arte no dia 10 de agosto, então fiquem aí ligados, depois a gente pode até passar aí o Instagram da Lírios para vocês estarem seguindo, e aí ir lá prestigiar esse evento, que vai ter uma camiseta, que vai ser uma camiseta de esporte, né, desse tecido de esporte, com uma arte linda, que vai ser uma conjunção de dois artistas, a Camila Pazinato, que desenhou a nossa arte, e o Rafael Jonier. Então, essa arte linda, né, que aí a gente pensou no símbolo do Yin e Yang, que é essa junção do masculino e do feminino, né, essa comunhão entre o masculino e o feminino, porque a gente precisa disso, né, a luta em defesa e contra a violência contra mulheres tem que ser de ambos, tem que ser das mulheres e dos homens. A gente tem que abraçar, né? Então toda a sociedade tem que abraçar. Então é um convite aí para todos, né? Homens, mulheres, para estarem dia 10 de agosto agora conosco, né? Nós só estamos definindo o local para esse lindo lançamento, que vai ser um aulão de yoga, porque o Yin e Yang também, né? Traz toda essa coisa
oriente, né, pra gente aqui. Então, assim, para unirmos forças pra gente poder aí tirar Mato Grosso desse ranking, né, que a gente se encontra hoje em dia, infelizmente. É com essa pergunta que eu quero finalizar a nossa conversa. A gente já começou dizendo que Mato Grosso desponta nacionalmente, olhando as estatísticas na violência contra mulheres, seja por conta de feminicídio. Agora nós temos uma cidade do interior do estado que é a líder em estupros, que é Sorriso, né, considerada a 4ª cidade mais violenta do país. O que está faltando, Muriel, para a gente ter uma ação efetiva para mudar essa realidade? Isso a gente consegue num curto espaço de tempo? Isso demanda um planejamento a longo prazo? Como que você analisa nesse período, nessa década que você vem lidando com essa realidade? Eu acho que tem que ser um processo, né, Michele? E não adianta a gente trabalhar sozinho, porque a gente precisa unir o poder público, as instituições, a sociedade civil. Então precisa dessa união para a gente poder mudar essa realidade, né? Que é uma realidade triste. Infelizmente, o nosso estado, um estado rico, promissor aí, que gera muita renda, que gera uma economia maravilhosa para o Brasil e para o mundo, né? Nós somos aí, despontamos em vários aspectos aí no mundo todo. Então, assim, é triste a gente ver esse outro lado. A gente vê esse ranking de violência, de estupro, violência contra a mulher, violência em geral também, né? Que às vezes é muito triste isso. Então, assim, eu acho que tem que ser uma construção entre todos os poderes, entre todas as camadas da sociedade. E não vai ser do dia para a noite, infelizmente, né, Michele? É um processo. É como você disse, lá em Várzea Grande, ano passado, nós não tivemos nenhum feminicídio, mas é uma construção. É um processo que aí, ao longo desses 10 anos, a gente vem aos passinhos ali, né? De formiguinha, mas que a gente viu o resultado concreto. Então, é possível? É possível. A gente pode mudar essa realidade? Pode e deve mudar essa realidade. Mas depende dessa união e da soma de esforços. Porque não é fácil, mas a gente precisa somar esforços e unir todos para um propósito comum. Quem está nos assistindo, tocou o coração, quer fazer parte da Lírios, quer se voluntariar, é possível? É possível, com certeza. Será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você pode entrar em contato lá na Lírios, né, no Instagram da Lírios, @lirios.mt. Tem as informações, lá no Instagram tem o nosso contato, tem todas as ações que a Lírios está participando, os projetos que a Lírios está desenvolvendo. E se você quiser, sentiu aí no coração, quer vir fazer parte, sinta-se à vontade. Muito obrigada. Obrigada, Michele. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso, eu te faço o convite, venha fazer parte do nosso canal. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. Expressar para o mundo através da beleza o que você realmente é a proposta do método Engenharia da Beleza, que foi criado pela visagista e acadêmica de psicologia Carol Bispo. Essa técnica valoriza a imagem e materializa os desejos da mulher. Mergulhando no visagismo, Carol Bispo sempre buscou entender a relação entre comportamento e beleza, especializada em cortes, cores, penteados, fotografia e moda em escolas internacionais. Ela ajuda pessoas a encontrarem sua verdadeira beleza, além dos padrões convencionais, compartilhando conhecimentos para transformar vidas. Minha história começou através do visagismo, em 2014, quando eu fui buscar mais conhecimentos, entender melhor sobre um atendimento mais humanizado. E foi um divisor de águas em minha vida, porque lá eu descobri o que está relacionado a comportamento e beleza. Então eu comecei esse processo de busca por conhecimentos, me especializei, fiz especialização em escolas internacionais de cortes,
Fiz também de cores, penteados, fotografia, fiz também cursos relacionados à moda e vi o quanto que o visagismo me proporcionou de pontes para que as pessoas pudessem se encontrar com a sua real beleza. E nisso começou um processo de busca para mim, para que eu pudesse entregar ainda mais para essas pessoas em relação a conhecimento, para que elas pudessem se sentir saciadas e principalmente fugir dos padrões de beleza. Porque quando se fala, vamos fazer uma mudança de imagem, é muito mais do que um desejo externo. É uma mudança de vida mesmo. Em meio à diversidade de variações de pele, é importante personalizar a escolha de cores para cada pessoa, tendo a certeza que o que realmente importa é como uma pessoa se expressa com sua aparência, evitando padronizar para permitir que cada pessoa se sinta autêntica e satisfeita. Em 2022, começou essa busca, né, por harmonizar a cor de acordo com cada tonalidade de pele, considerando que o Brasil nós temos aí uma mixigenação de cores, então é uma diversidade. E aí as pessoas elas falavam, Carol, eu fiz essa consultoria de cores, porque tem hoje profissional que está trabalhando somente com isso mesmo, é muito relevante, muito importante, só que algumas elas não se identificavam com a cartela dela de cores. Ela já chegava assim, Carol, eu queria tanto fazer uma cor de cabelo, mas essa cor eu não gosto. Aí que eu volto novamente e falo, a harmonia estética ela é secundária. A primária é o que você deseja expressar através da sua imagem, porque senão nós estamos novamente padronizando o indivíduo. Pensando no cenário, o método da engenharia da beleza integra o estilo pessoal de cada indivíduo com diferentes estilos e temperamentos. Essa abordagem permite que cada pessoa expresse sua imagem de forma completa e significativa, desde o cabelo até a roupa, garantindo que cada detalhe reflita sua verdadeira identidade e traga benefícios valiosos. A engenharia da beleza veio para somar com o estilo da pessoa. Dentro dos estilos, temos 10 estilos de personalidades. Então, temos o natural, vamos voltar aqui. Temos os temperamentos, que são 4 temperamentos, né? Teorias de Hipócrates. O indivíduo ele pode ter de 2 a 3 temperamentos. Nos estilos de personalidade, são 10. E o indivíduo ele pode ter de 2 a 3 estilos. Então, você trabalhar de forma intencional, da cabeça aos pés, gera benefícios assim incalculáveis para o indivíduo. Ao adotar o método, a psicóloga Andréa Correia transformou sua imagem e ganhou autonomia. Essa mudança trouxe confiança e praticidade para sua rotina. Eu achava que meu cabelo era volumoso e liso. E na minha correria do dia a dia, eu não tinha muito tempo para parar um dia para dedicar à beleza. Então eu buscava um visagismo rápido. Então eu tinha buscado outras opções, só que eu passava o dia lá. Entrava de manhã e ia sair à noite. Então isso para mim não era viável por ter que ser rápido, ter que ser tudo muito rápido e para minha agenda ser apertada. E eu comecei a pesquisar em Cuiabá visagismo, eu não sabia que era consultoria ou engenharia da beleza. E aí foi que eu conheci a Carol pelo Instagram, comecei a seguir ela e gostei muito do que ela apresentava. E eu falo que eu me encontrei agora com o meu corte, né, com o meu cabelo. Você acorda, não precisa pentear o cabelo, é só ajeitar. E tem sido muito prático. Então você vai para o sítio, você está arrumada, você vai para um evento, você está arrumada, você acorda, você está arrumada, né? Essa praticidade era o que eu procurava, né? De não precisar ir no salão, de você acordar e estar bem arrumada. Com o intuito de ressaltar elementos da biodiversidade, da cultura dos povos, da mitologia, além da fauna e flora do Cerrado, é que nasce o podcast Eu Conto de Cá, histórias de um povo do mato. Dilemas atuais como a crise climática e o conhecimento sobre o mundo ambiental pedem a reconexão com o meio ambiente e o maior estímulo à imaginação entre as novas gerações.
Com esse propósito, o podcast Eu Conto de Cá, Histórias de um Povo do Mato, apresenta aos pequenos do Cerrado, um dos biomas mais ricos e ameaçados no estado. O que a gente chama de fio condutor das histórias é sempre o Cerrado. Então, cada história tem uma temática específica, mas todas elas abordam o Cerrado de alguma maneira. E aí são aspectos ou de trazer elementos de uma cidade, ou elementos de uma, como você disse, né, fauna, flora, percorrendo ali o Cerrado. Alguns vão tratar diretamente como questões relacionadas ao lixo e aí a preservação do meio ambiente, né? Outros vão trazer a história do lobo-guará em busca da lobeira, né? Que é uma frutinha, que é uma árvore, né? Que dá uma frutinha específica que pode ser importante para os rins do lobo-guará. Então tem várias, todas as histórias têm como fio condutor o Cerrado, mas elas não têm ligação entre si, cada história é uma história. Todos os episódios estão disponíveis na nossa página do YouTube ou nas principais plataformas de áudio de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, e aí é só procurar por Eu Conto de Cá, e em qualquer uma dessas plataformas que vocês encontram. Também no Instagram, também dá para seguir a gente, lá tem o link de cada um dos episódios, tá na bio, e tem um destaque também com o link dos episódios, que aí fica mais fácil de encontrar. De uma forma mais atrativa, além da conscientização, são inúmeros os benefícios que o podcast pode proporcionar ao processo de aprendizado das crianças. Eu acredito que se a abordagem sobre educação ambiental para o público infanto-juvenil não for atrativa, ela nem ocorre. Porque as pessoas, principalmente as crianças, né, os adolescentes, eles precisam estar realmente envolvidos com o processo de aprendizagem. Eles precisam realmente estar motivados a querer entender como funcionam as coisas para poder gerar mudanças na sociedade, porque querendo ou não, as crianças e adolescentes são quem estão mais dispostos a gerar mudanças na sociedade, né? Então, quando o processo de aprendizagem ele ocorre de forma divertida, como forma de lazer, como um momento de encontro com a família, né, com os seus cuidadores, tem muito mais possibilidade realmente daquilo cativar a criança, né, realmente tocar o coraçãozinho dela para que ela entenda realmente a relevância dos assuntos que estão sendo tratados. Porque por mais que seja uma linguagem infantil, são assuntos muito sérios. O áudio estimula a curiosidade e a criatividade, já que ouvir histórias sem imagens exerce a imaginação. Esse processo direciona a criança ao desenvolvimento de habilidades que contribuirão para uma vida adulta mais assertiva e saudável. É sempre interessante quando as pessoas ouvem uma história narrada e não está vendo, ela está trabalhando a questão da imaginação, imaginando o que está acontecendo naquele universo, que é um universo que é próximo do nosso ambiente aqui. A gente falar do rio Cuiabá, falar do Cerrado, falar dos animais que a gente conhece, então aproxima das pessoas esse assunto, esse tema. E as pessoas, ao mesmo tempo que eu posso perceber, elas começam a comentar sobre esse assunto, mas assim de forma interessante e reflexiva. Ela vai refletir sobre aquele tema, o adulto vai fazer uma reflexão mais profunda, é claro, mas a criança ela vai se envolver ali no que os animais estavam dizendo, os personagens, né? O que eles estavam descobrindo, né? Por que o peixe pintado perdeu a pinta? Então, no final, eles vão também poder refletir de uma forma, claro que diferente do adulto, mas também tratando de um assunto sério, um assunto contextualizado, um assunto que está aqui em Cuiabá acontecendo. O MT Queer, coletivo audiovisual engajado na promoção da biodiversidade e inclusão, anuncia o primeiro ponto de cultura e casa de acolhimento em Cuiabá. O projeto, idealizado em 2015, concretiza neste ano o sonho de oferecer suporte e oportunidades para a comunidade LGBTQIAPN+. O Ponto de Cultura MT Queer
afirmou o compromisso com a diversidade e inclusão e está promovendo apoio e espaços seguros para as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, gratuitamente. Aqui o Ponto de Cultura, ele é uma casa de acolhimento também, para a gente poder fazer essa acolhida das pessoas LGBTs que acabam sendo expulsos de casa, que não tem para onde ir, que tem problemas familiares, né? Que a gente sabe que na nossa comunidade muitos de nós vão para as ruas, então a gente tem o objetivo de fazer esse acolhimento aqui, para ser um ponto de transição, onde essa pessoa vem, a gente auxilia com tratamentos psicológicos, a gente encaminha para conseguir uma assistência social, para a gente conseguir um trabalho, né, para a gente conseguir que essa pessoa tenha uma vida digna. E o objetivo dessa casa também é a gente fornecer cursos para essas pessoas, fornecer cursos para a comunidade aqui do Osmar Cabral, né? Então a gente tem um curso de balé que vai abrir agora em agosto, o curso de teatro, são aulas gratuitas para a comunidade aqui, e outros cursos mais voltados para a comunidade LGBT. O acolhimento mesmo é só para a comunidade LGBT. A Casa de Acolhimento atenderá pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo quartos, alimentação, espaço de convivência, atendimento psicossocial e um ateliê de criação de figurinos para promover o desenvolvimento artístico e profissional dos residentes. A gente quer fazer o acolhimento de mais pessoas, a gente tem 3 acolhidos aqui na casa, que é a Josi, o Glauber e o Dinho. O Dinho, ele trabalha com uma economia criativa, que a gente chama, né? Ele tá fazendo MT Escola de Teatro, então ele faz figurinos, trabalha com cenários. Então já tivemos outras pessoas aqui na casa também. Esse acolhimento que a gente faz aqui é mais temporário, né? Mais rotativo, para a gente poder acolher o máximo de pessoas possíveis e a gente conseguir, assim que a gente consiga colocar eles no mercado de trabalho, eles consigam seguir a sua vida, alugar a sua casa, comprar a sua casa e ter uma vida digna. Esse é o nosso objetivo aqui na casa. Josi Campos, moradora da Casa de Acolhimento, destaca a importância do local para a comunidade LGBT. A importância está aí, é que muitas das vezes a gente não é abraçado, a gente não é acolhido, a gente tem que escutar, a gente tem que sofrer preconceito, homofobia, transfobia nas ruas, e o pior não é nem sofrer nas ruas, o pior é você sofrer em casa, você não ter o apoio da mãe e do pai, você já não tem o apoio externo, né? E você não ter aquele apoio interno, fica mais difícil ainda você buscar. Muitas das vezes a gente busca, acho que não é essa de as pessoas têm que aceitar, não tem que aceitar, você tem que se aceitar da maneira que você vive, da maneira que você é, da maneira que você se identifica. E as pessoas têm que respeitar. E muitas das vezes não tem o respeito nem da família. Você não tem aquele apoio, aquela troca com a família. Acaba que eles não falam, não entendem. Que eles sempre digam que não entende e acaba tendo outras medidas, expulsando de casa, não quer conversar, não quer entender, acaba expulsando e essas pessoas não têm um apoio, um acolhimento. Hoje a Cleise de Matos, imortal que ocupa a cadeira número 3 da Academia Mato Grossense de Letras, traz pra gente o poema Canção Sombrinha, que integra o livro Festa, de sua autoria. A Cleise de Matos. Festa, sombrinha, cuiabana, cuiabaninha, sai no sol levando a sombrinha. Às 12 horas na rua 13 o sol demora, aumenta a sede. Vamos no bolicho pra tomar um guaraná. Cuiabaninha, cajuada é nesse bar. Cuiabana, cuiabaninha, sai no sol levando a sombrinha. No sol a pino, sombrinha aberta, passa sorrindo, mocinha esperta. É morenice, é amoré. Cuiabaninha, cajuada e capilé. Cuiabana, cuiabaninha, sai no sol levando a sombrinha. Em cima o sol, manhã de todos, embaixo outro sol. Sorriso novo, na rua 13, 12 horas, luz lençol. Cuiabaninha, seu sorriso é que é o sol.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você também pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela dizendo o que você gostaria de assistir aqui no programa. Esse contato você pode fazer através das nossas redes sociais ou mandando e-mail para esse endereço que aparece na sua tela. Na sexta-feira que vem eu tô de volta e espero contar com a tua companhia. Tenha um excelente fim de semana e até lá!